Eu sei que já viram muito sobre Marta e Maria nesses dias, né? A gente tem falado muito de Marta e Maria, mas é um texto enriquecedor, né? Vamos lá. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sei que a gente já falou muito sobre Marta e Maria, eu acredito que o pastor Marçal também já tenha falado bastante sobre isso. Mas eu vou focar uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou focar nessa coisa necessária, né? Qual que era a coisa necessária? Ouvir a palavra do Mestre. Por quê? Porque quando você lê o texto, e quando você lê a Bíblia, por exemplo, a palavra em si é viva, não é viva? Ela é viva. E ela transforma você. Ela vai te transformando. Diferente de Marta. Você vê que Marta, né, ela reconhece Jesus depois, quando tem a questão de Lázaro sendo ressuscitado, ela reconhece que Jesus é o Messias. Mas nessa situação você vê que ela está fazendo o quê? Ela está preocupada com muitas coisas. Ela está agitada. No grego, o termo ali fala, ela está estressada. Ela está distraída e estressada por causa das suas ocupações. E ela não está fazendo uma coisa errada. Vamos ser sinceros, ela está querendo agradar o mestre. Ela está querendo o quê? Servir alguma comida, né? Imagina, você recebe o pastor em casa, né? Normalmente você vai fazer um lanche, alguma coisa. É errado isso? Não, não é errado. Não há erro nisso. Mas o timing está errado. O erro não está no que ela quer fazer, a intenção é boa. Mas ela escolheu a hora errada para fazê-lo. Se ela tivesse feito a forma correta, ela faria o que Maria fez. Sentaria aos pés do mestre também para ouvir. E com certeza Jesus, em algum momento, depois de falar, ia dizer: olha, agora acho que a gente já pode tomar um café, comer alguma coisa. E eu acho que daí vocês duas podem fazê-lo. Mas a melhor parte, ou seja, a única que interessa, já teria sido dada. O problema é que Marta e Maria representam muitos de nós. Os dois espectros dos cristãos dos dias atuais. E às vezes a gente varia entre os dois, né? Às vezes nós somos um pouco Marta e às vezes nós somos um pouco Maria. Na verdade, acho que somos muito mais Martas do que Maria. E qual é o problema? A essência do problema. A essência do problema é o seguinte: o ideal é você ser antes de fazer. Eu diria até o seguinte: o importante é ser antes de ter também. Só que nós queremos fazer e ter antes de ser. Nós erramos na prioridade. E quando a tua prioridade está errada, todo mais é cascata, é efeito cascata. E eu sou muito crítico nessas coisas. Comigo, principalmente. Porque tudo começa aqui. Principalmente em mim. Nós buscamos, às vezes, ter coisas ou fazer coisas sem estar ainda preparado para tê-las ou para fazê-las. Nós até criamos uma palavra bonita para isso, chamamos de proatividade. Não, seja proativo. Não é verdade? É até uma qualidade ser proativo. Só que
Não adianta você ser proativo se o que você vai fazer, você ainda não está pronto para isso. A boa intenção não apaga o erro. Porque Saul, por exemplo, na boa intenção, quis sacrificar antes de Samuel chegar. Foi na boa intenção que ele quis fazer aquilo para tentar ganhar o tempo, porque o exército estava se dispersando. Pode ter sido a melhor das intenções, não importa. Foi errado. Eu costumo dizer o seguinte: não adianta você, né, lembra da fé que move montanhas? Não adianta você se dirigir à montanha se você não falar primeiro com o dono do poder. Porque às vezes o dono do poder não quer mover a montanha. Só que nós somos muito centrados em nós, em vez de ser centrado em Deus. E esse texto me remete para um outro texto muito famoso, que a gente usa muito, que é um texto que fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e... Você já reparou que nós falamos assim, as demais coisas, ou todas as coisas nos serão acrescentadas? Reparou? Mas não é isso que o texto diz. Bota para mim Mateus 6,33. Nós criamos mitologias em cima de textos, às vezes o texto nem fala isso. Olha o que o texto fala: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Espera aí, estas coisas? Mas que coisas? 31. Portanto, não vos inquietais dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Comer, beber, vestir. Próximo. Pois todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Agora, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas que estas: comida, bebida, vestimenta. Não está aí a casa na praia, nem a BMW, nem as viagens internacionais, nem a mansão. Você percebeu como nós, às vezes, pegamos o texto e fazemos eles nos adaptar à nossa necessidade? Por quê? Por que a gente faz isso, gente? Porque a nossa prioridade está errada. Nós focamos, na verdade, não no reino. É no nosso desejo, claro. É o que eu quero, não é o que o texto diz. Eu quero todas estas demais coisas. É errado querer? Não. Não é errado. Tanto não é errado que tem textos que dizem para você buscar coisas maiores, né? Se você pegar o Salmo 37, versículo 4, o texto de Davi fala: agrada-te do Senhor, né? E Ele satisfará os desejos do teu coração. O problema é que nós queremos realizar os desejos antes da prioridade. E aí nós distorcemos tudo, incluindo a palavra. E se nós estamos com a prioridade errada, com a escala errada, o Salmo 37,4 não vai valer. Porque eu preciso primeiro colocar o meu norte aonde deveria estar. Lembra? Qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus ainda complementa: e o segundo, similar a este, quer dizer, os dois estão ligados, né? É amar ao próximo como a você mesmo. E detalhe, né? O próximo inclui o inimigo, tá? Só para lembrar. E outra, amar ali é verbo no português imperativo, ou seja, não é química, não é o amor químico, casou,
Não, é escolha. Você escolhe amar. E se você escolhe amar, é algo que está sob o meu domínio, o meu poder. Eu escolho amar e não odiar, assim como eu escolho perdoar e não guardar rancor. É uma escolha. Só que o problema é que nós, lembra, na prioridade, escolhemos primeiro nós. Não escolhemos lá. Primeiro tem que escolher a Deus, lembra? Porque Ele é o amor, Ele já é amor. Se eu quero aprender a amar, eu tenho que aprender dele. Porque Ele a todos ama, lembra? Porque Deus amou o mundo, isso inclui ímpios e justos, de tal maneira que deu, o que a gente viu ali, um filho que morreu a morte de cada um de nós. Uma morte que não tem palavra na Bíblia, que é tão grande que o autor, quando escreveu, teve que botar no plural e nem sabia por quê, pode ter certeza. Isaías escreve, bota no plural e não sabe por que botou. Porque o Messias não tinha vindo ainda. Foi só por inspiração do Espírito Santo. Dizendo, pode escrever plural, mas é plural mesmo, Espírito? Não, pode escrever. Mas por quê? Não importa para você. Vai chegar um momento que vão todos descobrir. É que nem Daniel. Daniel no capítulo 12 escreve, né, sobre os mistérios que Deus revela, e Daniel escreve assim, mas eu não entendi. Mas o Espírito fala assim, olha, faz o seguinte, eu sei que você não entendeu, mas sela o livro, porque no fim dos tempos os sábios entenderão. E ele fala, eu não entendi nada disso aqui, mas Deus me mandou selar o livro, vou selar. Às vezes não nos compete, a gente às vezes quer saber demais, e certas coisas não nos compete saber. Por quê? Porque o foco nosso, mais uma vez, tem que estar no lugar certo. Se o foco não está no lugar certo, nada funciona, gente. Vai ser boa intenção, mas não é o certo. E tem até um ditado, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Então, não é por acaso. E Maria ali denota bem isso, né? Ela busca ser antes de fazer. Nós devemos ser assim. Nós devemos buscar ser filho verdadeiro. Buscar, em primeiro lugar, o reino e a justiça, verdadeiramente. Ser do reino, praticar a justiça do reino, para ser um cidadão do reino, para depois eu fazer ou até ter as coisas. Mas quando eu inverto não dá certo. Eu costumo até escrever um texto, escrevi isso. Você pode até fazer uma plantação de aboboeiras, né? Rapidamente, ter um pasto vasto com várias aboboeiras, né, repletas de abóboras. Só que na primeira tempestade que vier, não vai restar nada. Dependendo da tempestade mesmo, não sobra uma abóbora. Então é muito rápido, muito fácil você fazer uma plantação de aboboeiras. Mas construir um carvalho que não vai se derrubar na primeira tempestade que vier, levam-se anos, muitos anos. O problema, às vezes, a gente não quer esperar os anos, porque nós somos de uma geração imediatista, né? Estamos mal acostumados com a informação na ponta dos dedos. Inclusive, nós nem queremos mais nem ler a Bíblia. Se possível, manda no Twitter, porque são só 140 caracteres e a gente consegue ler, né? Mas não manda versículos maiores ou trechos maiores para a gente não ter que ficar tendo que ler, que é uma coisa muito chata. Se puder, bota no áudio, então, pelo menos. Não é assim que a gente é? Eu sei porque lembra, eu faço parte da mesma geração. Eu tenho a mesma natureza. Eu sei como é que nós somos. A palavra corta lá e corta cá, lembra? É uma espada de 2 gumes. Ela corta aí e corta aqui também. Não pense que eu estou excluído. Eu posso me excluir
questões todas. Não, eu faço parte disso. Uma das minhas orações, justamente, é essa: aprender a amar como Deus ama, aprender a amá-lo como realmente deve ser, para que ele realmente seja prioridade. E a prioridade tem que estar à escala correta, porque depois da prioridade de Deus e do próximo, qual é a maior prioridade da sua vida? Sua família, não é verdade? O problema é que muita gente faz o quê? Bota o trabalho na frente da família, bota o sucesso na frente da família, bota a casa na praia, o carro, o avião, sei lá, o iate, o que for na frente da família, a carreira e tudo mais. Escala de valores fora de seu prumo é problema. Desde o primeiro nível. E olha, você pode até acertar no primeiro nível, ou achar que está acertando, né? Mas se você errar nos próximos, vai ser problema. Olha o Davi. Olha o pai que Davi foi. Um homem segundo o coração de Deus. Rei de Israel. Descendência do Messias vem dele. Mas como pai, pelo menos nos primeiros anos, eu não digo nos últimos, provavelmente nos últimos ele aprendeu muita coisa que passou para Salomão, mas nos primeiros anos como pai ele foi terrível. E você acha que isso não doeu em Davi? Só leia o texto, como ele chora a morte do filho Absalão, que foi o filho que traiu ele e fez coisas absurdas contra ele e as esposas dele, à vista de todo o povo, e mesmo assim ele chora. Esse choro é do quê? É o choro do pai que não conseguiu ser pai. Você pode ter o melhor emprego do mundo, ser rei, por exemplo, que é o caso de Davi. Mas se a tua linha de prioridades ainda está errada, e você botar isso acima da tua família, seja carreira, emprego, empresa, o que for, é possível que você chore como Davi. A vida cristã é muito séria, gente. É muito séria. Tem uma frase curiosa que eu ouvi de um pastor que é amigo meu de longa data, e ele estava pregando, ele falou assim, estava falando para a igreja, ele falou: a minha prioridade, na verdade ele falou assim, eu vou pregar hoje sobre a prioridade, na verdade eu sempre prego sobre isso, na verdade é só o que eu prego, porque é só o que importa. Então, mas hoje eu vou mudar, não vou falar sobre prioridade, eu vou falar o seguinte: hoje a minha prioridade é fazer da prioridade a prioridade. Porque só uma coisa é necessária, lembra? Na verdade, como diz Jesus, né, ele até coloca assim, poucas coisas são, na verdade, uma só. E essa uma só é o Senhor. Só Ele importa. Só Ele é capaz de arrumar a tua escala de valores. Só Ele é capaz de tirar de você a obsessão, às vezes, por coisas que você quer, que Ele não quer. E eu sei disso porque Ele já fez isso comigo. Não uma vez só, várias. Eu ainda também estou num processo de ensino. Todos nós estamos. Inclusive nós temos um auxílio fantástico que pouca gente usa. Bota para mim, por gentileza, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 fala disso. E todos nós que somos filhos de Deus, nascidos de novo, temos isso. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos
Porque nós não sabemos pedir como convém. Quando você ora, o Espírito Santo que está com você está orando também. Só que ele ora melhor que você. Você pede uma coisa, o Espírito Santo às vezes está pedindo: isso aí não. Não. Não, ele não está pronto ainda. Deixa eu pedir certo. Próximo versículo. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Ele sabe qual é a vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. O problema às vezes é que a gente vive muito na carne e não no Espírito. Mas quem é filho deveria andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Então às vezes nós somos crentes meninos. Eu acho que eu não preguei aqui ainda sobre os 3 níveis. Preguei sobre os 3 níveis aqui alguma vez? Acho que não, né? Existem 3 níveis da vida cristã. O primeiro nível é o nível do cristão bebê. É o cristão ainda na carne, guiado pela carne. É filho, mas é bebê. E bebês não dirigem carros, não dirigem empresas, bebês não têm negócios milionários, bebês não dão palestras, ou não deveriam dar, né? Às vezes eles ganham espaço e reproduzem novos bebês, em vez de maduros seres. Porque, por exemplo, minha filha tem 7 anos. Já falei isso aqui uma vez, não vou repetir. Eu jamais vou dar para minha filha o meu carro, a chave do carro e pedir para ela dirigir. Mas ela é minha filha, não é filha? É filha. Tem direito ao carro? Tem, o carro é meu, também é dela. Mas se eu deixar ela dirigir, isso faz de mim o quê? Um pai responsável, não faz? Porque eu boto em risco a vida dela e de terceiros. Não é só dela, de terceiros também. Sem falar que eu posso acabar com o patrimônio. Vou contar uma novidade, acho que vocês às vezes a gente não sabe, a gente esquece disso. Eu também, às vezes, esqueço isso. Deus não é um pai irresponsável. Deus, apesar de nós termos direito a todas as bênçãos espirituais, Deus não dá carros na mão de bebês. Por quê? Porque a gente precisa crescer. 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 Ela pode dirigir. É só ela crescer e se habilitar. Não é? Pronto. Você também pode crescer. Todos nós podemos. Porque estão disponíveis todas as bênçãos espirituais. Está lá. Só tem um detalhe. Algumas delas exigem que você cresça e se qualifique. E esse texto aqui é muito interessante, porque ele está falando do Espírito Santo que faz esse trabalho em nós e por nós, com Deus. Né? E aqui ele entra no próximo versículo num texto famosíssimo, porque tudo isso aqui vai entrar nesse texto aqui, ó. E sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente só conhece esse versículo, esquece os outros 2 e esquece o próximo também, que também é proibido. Mas esse a gente lembra. Esse está na memória, vem que é uma bala. Tudo coopera para o bem. Então, vai tudo para o meu bem. Só que eu esqueço que antes é o Espírito Santo que está trabalhando em mim, é o Espírito Santo que está dizendo o que ele realmente é a vontade de Deus, e não é a minha vontade às vezes, porque eu não estou alinhado com o Espírito, e às vezes eu nem sei pedir direito, né? Mas ele, em cooperação com o Pai, trabalha em nós para que a vontade do Pai seja feita. E aí sim, podem surgir situações, boas ou ruins, não importa, porque o Espírito está trabalhando em nós, vai usar seja boa, seja ruim, para quê? Para que tudo seja segundo o propósito dele, porque só ele importa. Ele é a prioridade, lembra?
Mas qual é a prioridade? Qual é o objetivo dele? Próximo versículo. Sabemos, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? Do Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual é o objetivo do Espírito Santo em você? Das coisas que não cooperam, às vezes parecem, mas que no fundo cooperam, né? Porque as desagradáveis a gente diz que não coopera, as agradáveis a gente tem certeza que coopera, né? A gente sempre pensa assim, mas as duas cooperam. Porque o objetivo é um só. Sabe qual é o objetivo que Deus tem para cada um de nós? É simples. Você tem que ser como Cristo, 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 Cristo. Ele tem que olhar para você e não só ver a justiça de Cristo, mas ele quer ver em você o caráter de Cristo. Porque a justiça, quando você aceita Ele como Salvador e você é feito filho, Ele já colocou, já está imputado em você. Mas tem um detalhe, Ele não quer só que você fique assim, Ele quer fazer você uma pessoa melhor. E a pessoa melhor de base chama-se Cristo, o Filho. Então Ele vai gerar situações, vai fazer o possível dentro do que você cooperar também, para que você seja uma imagem do Filho. Para que você tenha o caráter do Filho. Tem um texto, eu não sei se eu vou lembrar agora, para terminar, deixa eu ver só se eu lembro dele. Eu acho que é Mateus 27. Deixa eu só ver se eu lembro mesmo do texto, mas eu acho que é Mateus 27. E casa bem com o que a gente está falando aqui agora. E eu já estou quase na hora de terminar mesmo, então é já o ideal. Bota para mim Mateus 27, versículo 17. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Desculpa, Mateus 22, 17. Não é 27, 17. 22, 17. Mateus 22, 17. É um texto conhecido. Muito conhecido. Só para você ter uma ideia, na verdade, aqui Jesus vai ser colocado numa sinuca de bico, que a gente chama. E aí dois grupos inimigos de Jesus estão querendo derrubar ele. Então eles cooperam entre si para criar uma situação para tentar derrubar a Jesus. Então vem os herodianos e os fariseus. Os herodianos estão ligados a Roma, né? Eles estão defendendo os interesses de Roma. E os fariseus, os interesses deles próprios, né? Dizem que é dos judeus, mas na verdade é deles próprios, né? Que está relacionado a questões da lei, porque Jesus é muito, digamos, intimidador. E aí eles se sentem ameaçados e querem derrubar Jesus usando a própria lei. Então os dois grupos se reúnem, criam uma pergunta capciosa, porque se Jesus responder sim, ele está ferrado com os judeus. Se ele disser não, e aí ele se complica com Roma. Ou seja sim, seja não, a resposta dele deixa ele em péssima situação. E aí eles chegam para o mestre, né? E falam: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, percebendo a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Eu gosto de Jesus, ele sabe falar direitinho, né? Ele sabe, até para bater ele bate bem, né? Com jeito, com classe. Próximo. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. Perguntou-lhes ele: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus não é fantástico, gente? Convenhamos, ele é fantástico. Eu estaria perdido nessa aí. Eu já estaria na prisão de um ou de outro. Né? Já tinha apanhado ou do primeiro grupo ou do segundo, né? Os soldados já tinham me pego, já tinham me batido essa hora, já estava quebrado no chão. Mas Jesus não. Só que tem um detalhe que é muito interessante.
essa parte aqui, ó, a Deus o que é de Deus. Muita gente interpreta isso aqui como sendo a questão da oferta e do dízimo. Não é verdade? Porque está falando de dinheiro ali, não está falando? Ou seja, o cristão tem que pagar os tributos do governo, assim como também as ofertas e dízimos da igreja, não é isso? Só tem um detalhe, é muito mais profundo do que isso. É uma pena que o texto não continuou, mas vamos fazer uma brincadeira mental, vamos fazer de conta que nós estamos lá e fazemos a pergunta-chave, porque ele falou, né, qual é a imagem que está na moeda? Então eu perguntaria, Senhor, o que é de Deus? Eu já sei o que é de César, mas o que é de Deus? Sabe o que Jesus ia responder para você? Ele ia falar assim, qual é a imagem que está em você? Meu Deus. Aleluia. Qual é a imagem que está em você? Glória a Deus. Lembra? Nós fomos criados à imagem e semelhança de... Então o que é de Deus? Aleluia. O dinheiro? Só? Tudo. Você inteiro é de Deus, porque a imagem de Deus está em você. É muito maior do que simplesmente a gente às vezes imagina dinheiro. Ah, então eu vou lá, dou meu dinheiro na igreja e cumpri o meu propósito. Estou bem com César porque eu pago meus tributos e estou bem com Deus porque eu dou minha oferta e meu dízimo. Tolo. Deus não quer só a tua oferta e o teu dízimo. Ele não quer isso, porque isso Ele te dá. Você nem está dando para Deus, está devolvendo para Ele. Mas Ele quer uma coisa que está em você, que é dEle. A imagem dEle que está em você. Isso quer dizer que tudo que você é, tudo que você tem, e tudo que talvez você venha a ter ou ser, sempre será dEle. E é isso que você tem que dar para Ele. Por isso que a gente tem que buscar ao Senhor com todo o seu ser, com toda a sua força, com todo o seu coração. E manter a prioridade no lugar certo. Fica de pé, gente.